Irmãos, eu quero pedir para vocês abrirem as Bíblias em João capítulo 15, versículos 1 e 2. João capítulo 15, versículos 1 e 2. Estamos num culto especialíssimo hoje, nosso culto de ceia. Não é quando nós, o povo de Deus, temos vencido mais uma etapa na nossa jornada. Nesta ceia de hoje, nós estamos 30 dias mais perto de ir nos encontrar com Jesus do que estávamos há um mês atrás. Então não pense que é pouca coisa. Você estava na ceia passada, passou esse mês inteiro batalhando, lutando e está hoje em comunhão para participar da ceia. Você é um vencedor, você é uma vencedora, porque em 30 dias, muita coisa, tanto coisa boa como coisa ruim pode acontecer, né? Então, se você está aqui, está bem, está com saúde, está animado, servindo a Jesus alegre, você é um vencedor, você é uma vencedora. Mas, pastor, nem me passou na cabeça de desistir da jornada. Então, você é mais vencedor ainda. Porque tem alguém, às vezes, irmãos, que por causa das lutas, ai, Jesus, eu não sei onde eu estou, que não largo do Senhor. Não faça isso. Jesus pode ficar triste, né? Ou ele se alegra, se agrada quando nós dizemos: Jesus, mesmo que tudo esteja difícil nesta vida, que as coisas estejam trabalhando contra mim, mas do meu Senhor eu não largo. Isso agrada a Jesus, irmãos. Ele gosta de ouvir isso do povo dele, né? Até porque, irmãos, todos nós que temos aí já alguns quilômetros rodados no Evangelho, já sabemos que a jornada do povo de Deus é assim mesmo. Tem dias tranquilos, tem dias de batalha, dia de guerra, tem dia de chorar, tem dia de sorrir, né? Vocês são tudo experientes, eu estou vendo. Eu sei que vocês são mais experientes do que parece ser. Mas tem, principalmente a segunda-feira, né? Levantar às 6 da manhã. Você diz: ai, Jesus, mas é ruim crescer. É bom ficar criança sempre. Mas é a vida, né? Vocês acharam João 15, 1 e 2? Diz assim: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão fruto, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, tira essa microfone, Everton, para mim. Os ramos que dão uvas, ele poda para que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Irmãos, eu creio que todo mundo sabe o que é videira, mas se tiver alguém que não sabe, é a nossa popular parreira. Não é aquela árvore, aquela planta que produz uva. E a uva que produz suco de uva. E o suco de uva que entra num processo de fermentação e produz o vinho. E o vinho, que numa simbologia bíblica, representa a alegria. É interessante, né, o vinho. Hoje em dia, eu não sei, temos aqui um que é vendedor de vinho, é diretor até de uma vinícola chilena, né? Eu me sinto até meio tímido para falar de vinho aqui, mas o vinho, irmãos, é uma bebida, principalmente nos tempos bíblicos, era o primeiro da festa.
Não é? Vocês lembram daquele casamento em Caná da Galileia, quando Jesus foi lá? Me acaba o vinho no pão da festa. Não é? Quando a mãe de Jesus veio e disse: ô Jesus, você não está vendo que acabou o vinho? E ele deu-lhe um pataço nela, né? Que tenho eu contigo, mulher? E no caso eu entendo que ele disse assim: eu com isso, você acabou o vinho? O que eu tenho com isso? Né? Mas logo caiu a ficha de Jesus. E ele disse: chame o pessoal que está trabalhando aqui na festa. Encham essas 3 talhas aí de água. E encheram aquelas 3 talhas, no caso um barrilzinho de madeira, né? Eles encheram de água, cada um cabia 90 litros de água. 3 dava quase 300 litros. E aí Jesus disse para eles: agora vocês peguem e sirvam para o povo, leve até o mestre sala, o mestre líder, chefe do casamento. Quando eles tiraram ali a água, ela estava transformada em vinho, né? E aí serviram aquele vinho, e o noivo e os convidados ficaram admirados, e uns até elogiaram o noivo, porque ele ia passar uma vergonha, né, irmãos? Imagine no pão da festa acabar o vinho, para eles era o maior fiasco. É igual no caso nosso, né, nós crentes, acabar a carne no meio do né, acabar a carne no meio do almoço, irmãos, a maioria nem almoçou ainda. Então, quando eles provaram aquele vinho, o pessoal elogiou o noivo. Falou: mas esse cara é fera. Ele serviu primeiro o vinho ruim para nós, né? Agora traz o vinho top. Depois que bebemos um monte de vinho ruim, ele traz o melhor vinho. Esse cara é diferente, porque em outras festas que a gente foi, né, eles fazem o cara embebedar lá com vinho ruim. E aí fizeram ali aquele elogio. Então não sabiam que foi Jesus quem transformou a água em vinho. Eu fui ver, irmãos, sobre a uva no Google, né? Não sei se vocês conhecem o Google. E ali no Google traz uma descrição muito, muito importante sobre a uva. Sobre o quanto que a uva é um fruto precioso e traz muitos benefícios para quem consome a uva. Sabe, muitos benefícios. E ele diz ali que a parreira, no caso, é uma das plantas mais cultivadas no mundo. Por quê? Porque a uva é muito consumida, e quando não é consumido o fruto da uva, ela é transformada em vinho, e o vinho também é muito consumido. Então, tudo isso gira em torno da parreira, ou da videira. Nós temos até cidade aqui no Brasil com o nome de Videira, né? Em Santa Catarina, é Videira a cidade. E aí, meus amados irmãos, isso no Velho Testamento era assim. Quando Jesus, aqui no capítulo 15 de João, apareceu conversando com o povo, ele disse para eles: eu sou a videira verdadeira. Ou seja, eu sou a fonte de vida, eu sou a fonte do verdadeiro alimento, eu sou a fonte que produz o verdadeiro vinho, que produz a verdadeira alegria na vida das pessoas. E aí então, irmãos, ele começou usando aqui pelo menos 4 personagens nessa parábola. Ele disse: eu sou a videira verdadeira, ou seja, essa videira representa Jesus. O meu pai é o agricultor, ou seja, esse agricultor representa Deus, o nosso Pai Celestial. E os galhos representam eu e você. Nós somos os galhos ligados direto na videira verdadeira, que produz o fruto verdadeiro, que traz a verdadeira vida, a verdadeira alegria, e o verdadeiro alimento espiritual
para nossas vidas. Então, essa parábola é muito importante, meus amados irmãos, para nós meditarmos nela mais seguidamente, especialmente hoje, que é um culto de ceia, onde nós vamos comer um pedacinho de pão que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi moído pelas nossas transgressões lá na cruz do Calvário. E vamos tomar um pouquinho do suco da uva, que simboliza o sangue precioso de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, para nos purificar de todos os nossos pecados. Então é muito importante. Agora, irmãos, é interessante nós observarmos alguns detalhes nessa parábola. Jesus se refere que há 2 tipos de galhos ligados nele. Oi, Everton. Já falamos que os galhos somos nós. Somos nós. E ele diz que existem 2 tipos de galhos ligados nele. Existem os galhos que produzem frutos e existem os galhos que não produzem frutos. Evidentemente, irmãos, que o Paizinho Celestial, que é o agricultor que plantou essa videira maravilhosa, ele espera frutos. Nós, irmãos, aqui se eu fosse fazer uma pesquisa entre nós íamos ver que todos nós não fazemos nada sem esperar um retorno. E é justo, é correto. Você trabalha um mês inteiro na empresa, você espera o pagode no fim do mês. Né? Claro. O pagodão no começo do mês ali, até o dia 5, dia útil, tal. Você espera o pagamento. O patrão, então, ele semeia o pagamento na tua vida, mas ele espera a tua produção. Se você não produzir nada, está fora dos planos do patrão também. Se você casa com alguém, você vai estar semeando, vai estar investindo a tua própria vida numa outra vida. Irmãos, vocês já pensaram quanto que o casamento é sério, cara? O casamento, trocando em miúdos, é você chegar para a pessoa, pastor, o que você fez que a pastora Thay, sabe? Ela fica aí como quem não sabe de nada. Você empenhou tua vida na mão dela, cara. Mas vice-versa também, né? O futuro teu, meu amigo, não existiu mais depois que a Thay entrou na tua vida. Agora, lógico, se investiu tua vida na pastora Thay, você espera um retorno dela. Você espera construir a família com ela, você espera ter um lar de harmonia, um lar de paz. Tudo que está inerente ao casamento é a tua esperança. Né? Se você entregou a tua vida a Cristo, você serve a Jesus, você peleja pela tua vida espiritual, servindo a Jesus, você também espera retorno. Você espera ser abençoado. Você espera desfrutar a paz que a palavra de Deus promete. Você espera ter as bênçãos de Deus sobre todas as áreas da tua vida. Você espera também uma semeadura, uma colheita dessa semeadura tua. Claro que espera. E não é errado, irmãos. Agora, se todos nós semeamos e esperamos colher, o nosso Deus não é diferente, irmãos. Falando de uma forma bem simplória mesmo, desse ponto de vista, dá para nós considerarmos o nosso Deus como um grande empreendedor. Ele fez um grande investimento enviando o seu Filho ao mundo. Aliás, foi a maior semeadura de toda a história da humanidade que nós conhecemos. Foi quando o Senhor Deus semeou seu próprio Filho vindo ao mundo para morrer por nós. E me lembro que quando já estava perto de Jesus ser morto, ele disse: é necessário que eu morra, porque se eu não morrer, o grão de trigo não morrer, não cair na terra e morrer, fica ele só. É necessário que ele seja semeado e que ele brote para produzir muito mais.
Então Deus espera retorno, irmãos. E Ele trata com diferença. O galho que produz fruto e o galho que não produz fruto. Ele tem uma diferença sim. O Senhor Deus não faz acepção de pessoas, irmãos, a título de salvação. Mas em determinadas áreas há uma diferenciação sim. Por exemplo, nós sabemos pela palavra de Deus que as bênçãos do Senhor são direcionadas para a vida daqueles que produzem frutos. E daqueles que não produzem frutos, as bênçãos são bloqueadas. Há uma diferença. Mas é preciso que a igreja dos nossos dias, irmãos, tenha esse conhecimento. Porque tem muitas doutrinas da palavra de Deus que nós às vezes achamos que elas são coisas opcionais. Sabe, eu decido como que eu quero fazer com isso. E nós aprendemos pela Bíblia que essas doutrinas, irmãos, elas não são opcionais, elas são determinações de Deus e que nós precisamos obedecê-las. Nós precisamos obedecê-las. Aliás, irmãos, o Senhor Deus não vem falando conosco, trazendo uma sugestão. Sempre que Deus fala com seu povo, Ele dá ordem, não pergunta o que é que nós achamos disso ou daquilo. Ele sempre vem dando ordens, o que é que Ele quer e o que é que Ele não quer. Essa é a maneira de Deus se relacionar com o seu povo. E muitos crentes não entenderam isso ainda, irmãos. Muitos crentes ainda acham que não tem nenhuma lei que determina isso, que eu que escolho o jeitão que eu vou querer andar com Deus, e o jeito que eu não quero, e olha, eu estou aqui hoje para ajudar a esclarecer algumas pessoas. Eu quero te ajudar você a entender, que não é bem assim. A partir do momento que eu digo, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma, eu estou dizendo sim, para todas as ordens que o Senhor determinar sobre mim. Acabou, é como eu falei do pastor Tiago, ele empenhou a vida dele com a pastora Thay. Nós, quando aceitamos a Cristo, empenhamos a nossa vida com Jesus. O que aconteceu? Ela não é mais nossa, mas agora ela pertence a Ele. É Ele quem manda, é Ele quem direciona, é Ele quem determina, é Ele quem manda tudo. E nós precisamos entender isso, irmãos, porque nós estamos a caminho da eternidade. Nós não podemos jamais acontecer de quando nos depararmos com a eternidade, levarmos uma decepção terrível, daquelas que não tem mais como consertar. Imagine você passar para o outro lado da vida e descobrir que você foi reprovado pelo Senhor. É uma situação irreparável, não tem mais como consertar isso. Mas hoje ainda dá para nós consertarmos as áreas que precisam ser consertadas, irmãos. Então veja, os ramos que não dão frutos serão cortados, jogados fora e queimados. Ele está dizendo aqui, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão fruto, Ele corta, embora esses ramos estejam ligados em mim. Poda, aqueles que dão fruto, Ele poda para que fiquem limpos e deem mais frutos ainda. Eu sei lá, irmãos, eu considero, quando estou diante de um texto assim, eu considero um momento muito sério para mim pensar na minha vida com Deus. Eu considero algo muito sério para mim pensar. Não sei o que os irmãos acham disso. Nós entendemos que os galhos ligados na videira verdadeira somos nós. E ele dizendo aqui em bom português, todo galho que está ligado em mim, que não dá fruto, o Pai corta. E todo galho ligado em mim que dá fruto, o Pai limpa, para que ele produza mais fruto ainda. É uma palavra importante isso, não é, irmãos?
Então ali em Mateus capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: o machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e lançada no fogo. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e será lançada no fogo. Irmãos, nós observamos aqui que a árvore que não dá fruto bom, ela dá fruto mau. Não é que ela é estéril, que não produza nada. Ela produz fruto, mas fruto que não é do agrado do Senhor Jesus. Então toda essa árvore, meus amados irmãos, eu creio que você nunca parou para fazer os teus cálculos do quanto custa o teu dia a dia na terra para o Senhor Deus. Você já fez os cálculos quanto você custa para Deus manter você nessa terra? O Senhor Deus te dá moradia para você. O Senhor Deus te deu um corpo saudável, né? Se tiver alguma coisinha, não é nada grave. O Senhor teu Deus te dá o ar para você respirar. O Senhor teu Deus te dá o alimento do teu dia a dia. Ele te dá inteligência, capacidade para você buscar recursos, ganhar dinheiro, progredir, prosperar. Você consome alimento que tem uma série de pessoas trabalhando na produção desse alimento que chega até na tua mesa. Você ocupa espaço sobre a face da terra. Você consome as riquezas naturais da terra. O investimento que o Senhor Deus aplica em cada ser humano é de milhões, irmãos. Aí sabe o que acontece? Ele vem ver se tem retorno. Tem um frutinho, está produzindo alguma coisinha, ou está só lutando pelo bem próprio, lutando por atrás de dinheiro para ele mesmo, construir mais, fazer um império, e fazer mais uma coisa, quero arrumar uma boa fonte de renda, para me poder viajar mais, para mim poder ir para a praia mais, para ter tranquilidade na minha velhice, para não sei o que mais, e não sei o que mais, e aí o Senhor fica como quem diz assim, e para mim nada, mas dá uma olhada no investimento que eu estou fazendo em você, meu filho. Eu estou esperando algum retorno de você. Meu Deus, irmãos. Estou esperando o retorno, meu filho. Cadê o retorno? Olha, não vou entrar nas questões lá quando Jesus procurou fruto na figueira. Não vou entrar nas outras partes lá, porque daí vocês vão sair daqui me excomungando. Vocês vão me excomungar se nós entrar lá naquelas partes lá. Vamos ficar só nessa aqui. Mas o investimento de Deus, imagine num dia, agora imagine num mês, num ano, e imagine na tua vida toda, quanto você tem custado de investimento para o nosso Pai Celestial. Você não faz ideia de quantas pessoas na terra trabalham no dia após dia para dar assistência para você. Você não faz ideia de quantas pessoas trabalham no dia a dia para que você seja bem assistido pelo Senhor. Então ele diz, está pronto para cortar o machado, está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e lançada no fogo. Ui, cara. Agora os que dão frutos bons serão podados para que produzam mais. Sabe como que Deus poda os que dão frutos bons? Pela sua palavra. Pela palavra poderosa de Deus. Muitos crentes também ainda não fazem ideia, irmãos, do quanto que a palavra de Deus escrita na Bíblia é poderosa. Às vezes a pessoa considera que a Bíblia é apenas um livro para ficar na estante. Meu filho, esse livro de 66 é uma mini biblioteca que está aqui.
Isso aqui contém a palavra do nosso Deus. É toda a instrução que o ser humano precisa para andar bem sucedido na face dessa terra. Não subestime o grande valor da Bíblia Sagrada. Ela é tudo para nós. Então essa pessoa precisa também conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é que vem trabalhando. Porque ela é espírito e vida, diz um testemunho dela mesma a respeito dela. Ela mesma vem para ir limpando, nos purificando, nos transformando, tirando nossas imperfeições, tirando nossos defeitos, nos transformando de homens e mulheres perdidos, cheios de defeito. Essa palavra vem trabalhando em nós, produzindo uma transformação maravilhosa lá de dentro para fora. Vai transformando nós em homens e mulheres de Deus, valorosos, preciosos, que vão passar pela face dessa terra a serviço do Deus Todo-Poderoso, produzindo bons frutos nesse mundo tão carente de bons frutos. Esse mundo está perdido, carente de bons frutos, irmãos. A maioria dos seres humanos estão produzindo frutos de corrupção, de roubo, de mentira, de adultério, de fazer filho e deixar abandonado sem pai e sem mãe, e matando os outros. A maioria da humanidade está produzindo esse tipo de fruto, meus amados irmãos. Agora Deus procura no meio do povo dele um povo que produza bons frutos, sabe, frutos maravilhosos, frutos dignos de arrependimento. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. Nossa, pastor, que lista é essa? Essa lista aqui é o fruto do Espírito produzido na vida daqueles que têm um compromisso com Deus. Esse é o alvo que deve ser perseguido por todos nós, irmãos. Produzir o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Esse é o verdadeiro fruto que em nós permanece para a vida eterna. É uma hora para nós pensar nisso aqui. É o momento de nós pensar. Irmãos, o Senhor Deus jamais pensou em que nós sejamos um frequentador de uma igreja qualquer. Não, jamais. O Senhor Deus planejou, programou, arquitetou, criou toda uma estrutura para que nós possamos desenvolver um andar com Ele, um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, para que Ele possa contar que aqui nesta terra Ele tem um povo que Ele representa. Capítulo 15 ali de João, versículo 3 diz assim: vocês já estão limpos porque por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Mas quanto que às vezes os crentes negligenciam vir aprender a palavra, irmãos. Você não faz ideia que você vindo para o estudo, mas eu sei, o pastor vai só falar de novo que não, o anticristo, o do governo, o milênio, eu já sei. Você não sabe nada se você está pensando assim. Você precisa dar oportunidade para a palavra trabalhar na tua vida, para trazer as mudanças que são precisas fazer na tua vida. Então veja, João 13:10 ele diz, aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Essa passagem aconteceu na noite em que Jesus foi traído. Quando ele estava reunido com os discípulos, os 12, a Bíblia diz que ele tirou a sua roupa de cima, se enrolou numa toalha, pegou uma bacia de água e foi lavando os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de lavar os pés do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro resistiu. Ele falou: não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai lavar meus pés. Não aceito, onde é que você viu? Eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Jesus disse: Pedro, se você não me deixar lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí então Pedro disse: não, Senhor, então se é assim, não lave só meus pés, mas pode me lavar o corpo inteiro.
Jesus disse: não, o corpo inteiro não precisa ser lavado, porque vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho dito. Você está entendendo onde entra a nossa responsabilidade, irmãos? De que em todas as oportunidades, para aprendermos, ouvirmos a palavra de Deus, nós não podemos perder. Nós não podemos negligenciar a grande oportunidade que Deus está nos dando de recebermos a ministração da palavra de Deus em nós. Essa palavra vem para nos limpar, para nos lavar, nos transformar, nos purificar, fazer de nós, homens e mulheres, na estatura de que Jesus requer que nós cheguemos. Em João 15:4 ele diz assim: continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá fruto unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Fiquem unidos comigo, ele está dizendo, continuem obedecendo a minha palavra, que vocês vão continuar dando fruto. Agora, a partir do momento que você deixa de obedecer a minha palavra, você vai deixar de produzir fruto. Você só vai produzir fruto para Deus enquanto você estiver em obediência à palavra de Deus. Ali em João 15:5 ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Irmãos, olha o mistério para o povo de Deus. Sem mim, Jesus disse, vocês não podem fazer nada. Ou seja, esse teu projeto que você está arquitetando para empreender em alguma coisa, sem Jesus não vai dar nada. Esse teu casamento que você está pretendendo casar, sem Jesus não vai dar nada. Esse novo emprego, essa faculdade, não sei lá o que está passando pelos teus planos nesses últimos dias, se você não estiver contando com a parceria de Jesus, já posso profetizar para você, não vai dar nada. Nossa, pastor, o senhor está amaldiçoando nós. Não, é a palavra que está dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Eu creio que tem muita gente aqui em nosso meio que já pode testemunhar por experiência própria. Você tem patinado e anda 3 metros para frente e 5 metros para trás. Sabe por quê? Porque você tem resistido. Você tem resistido de assumir um compromisso por inteiro com Jesus. De colocar verdadeiramente Jesus como Senhor e dono da tua vida. A partir do momento que você abrir o teu coração e disser, querido Jesus, o Senhor pode entrar que a casa é sua. Eu passo toda a procuração para que o Senhor administre a minha vida. O Senhor é quem vai ser o piloto. Eu vou só no banco do carona. Aí Jesus vai começar a trabalhar. Aí Jesus vai começar a trabalhar. Mas enquanto, meu filho, você vai servindo a Jesus na conta-gota, você libera um grãozinho para ele, como que diz, ó Jesus, para você não ficar chateado comigo, vai um dedinho aí para o Senhor. Enquanto você não fizer uma entrega por inteiro para Jesus, você não decidir no teu coração, que no resto da tua vida nessa terra, você vai viver para produzir frutos para Deus, você não vai ter prosperidade. Sou eu que estou dizendo, é a palavra. O ramo tem a função de responsabilidade de dar fruto. O ramo unido com Jesus produzirá os frutos que Jesus quer. O ramo unido com Jesus produzirá os frutos que Jesus quer que ele produza. Quem sabe você tem produzido muitos frutos, mas nenhum está dentro do padrão que Jesus requer. O ramo que está ligado com Jesus vai produzir os frutos segundo a vontade que Jesus tem para a vida dele. João 15:6, estamos no mesmo capítulo 15.
Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Irmãos, quem não ficar unido comigo, ele está dizendo assim, quem parar de obedecer a minha palavra, quem deixar de obedecer a minha palavra, está obedecendo, está indo bonito, mas deixou de obedecer a palavra, será jogado fora e secará. Irmãos, quem sabe vocês são testemunhas de pessoas que em outro tempo floresciam como uma planta viçosa. Nos tempos do seu andar com Deus, tudo crescia, tudo prosperava, tudo estava maravilhoso. Até que a pessoa começou a achar que era mérito dela mesmo e começou a negligenciar a sua obediência à palavra. E aí foi cortada. E agora ela está definhando, cada dia está ficando menor. A prosperidade saiu da vida dela, a alegria saiu da vida dela, os fracassos são rotineiros na vida dela. Sabe por quê? Porque ela negligenciou a obediência à palavra do Senhor. E nesse reino da luz, do qual nós fazemos parte, só funciona baseado na obediência. Tirou a obediência fora, meu filho, pode largar a mão. Não tem bênção, não tem nada, não anda com Deus. Pode até pensar que anda, mas não anda. E aí Jesus está dizendo, esse ramo vai ser cortado e jogado fora, ele vai secar. De repente você já está sentindo que a sequidão está chegando na tua vida. Não era sempre assim. Você teve momentos de maior prosperidade, maior abundância. Você tem até saudade do tempo que as coisas fluíam mais a teu favor. E você está percebendo que a sequidão está aumentando dia a dia na tua vida. Guarde isso aqui. Se você tem negligenciado a prática da palavra do Senhor, a sequidão vai aumentar. Como é que é o hino lá, o pastor Neraldo? Esse aqui é o hino do pastor Neraldo. Da sequidão lá que o homem canta, pastor Neraldo, uma vez se pôs num culto aqui. A sequidão. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Irmãos, está percebendo as coisas andando para trás e está questionando Deus? Cara, o Senhor tem investido tudo em você, você não tem retornado nada para Deus. Agora que a coisa não está andando do jeito que você quer questionar Deus? Dá uma olhada aí como é que está. Aquele povão no deserto, irmãos, o investimento que Deus fez para tirar aquele povo da escravidão do faraó, cara. O investimento que Deus fez para tirar aquele povo do deserto lá nas mãos do faraó. Viajaram uns diazinhos, chegaram lá no lugarzinho, porque não tem carne, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Moisés tirou nós de lá do Egito, só para nós morrer aqui no deserto. O Senhor Deus se irou e disse, esse povo não vai herdar minha terra. Esse povo não vai entrar na terra prometida. Moisés, eu vou matar todo mundo e de você eu vou fazer nascer outro povo para entrar lá. O Moisés intercedeu, mas igual, irmãos, aquele povo que saiu do Egito morreu todo no deserto. Só entrou Josué e Caleb porque não murmuraram, foram sábios na presença de Deus. Irmãos, nós não temos nada para reclamar de Deus. Quando nós não vamos bem é porque a culpa é nossa. Sabe, as coisas não estão fluindo bem para o teu lado. Abra os teus olhos, porque a culpa está em você. Não está na igreja, nem no pastor José, nem nos diáconos, nem na tua esposa, nem no esposo, nem em Deus e nem em ninguém. Dá uma olhada aí que a culpa está em você. Dá uma olhada. Deus pode estar tratando de você. Comigo, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados.
E esse jogado no fogo, irmão, já está falando da perdição eterna, de ir para a eternidade sem salvação. Esse fogo que ele fala aqui é do juízo final. Esse fogo já é a sentença eterna de quem vai para a eternidade sem Deus. Mateus 7,19. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. João 15,7. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão o que pedirem. Se as minhas palavras continuarem em vocês. Irmãos, com dor no meu coração, vou falar aqui uma coisa. Faz 15 dias que tivemos o encontro dos homens, 15, 20 dias. Já estou vendo alguns que foram para o encontro, que foram poderosamente tocados, libertos lá no encontro. Jogando fora o que recebeu lá. Sabe? Esqueceram já do grande benefício que o Senhor fez na vida deles lá naquele lugar. Vai jogando. Daqui a pouco o Satanás que foi expulso lá no encontro volta de novo. Vem dominando, vai levando de volta para os vícios. Vai levando de volta para a prostituição. Sabe por quê? Porque essa pessoa não ficou unida com Jesus. O encontro é maravilhoso, mas para quem realmente quer mudança de vida. Se realmente você decidiu abandonar o mundo e seguir a Cristo, o encontro é maravilhoso. Eu já estou para terminar, já é quantos? 7 é cedo, até às 11 dá muito ainda. Está amarrado, quem falou está amarrado? Não está, né, amarrado, né, irmãos? Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, meus amados, se você continuar obedecendo, continue obedecendo. Sabe, eu vou falar para vocês, a Franciele até falou ali, 40 anos pela misericórdia de Jesus que eu estou nesse caminho. Mas eu vou contar para vocês, eu tenho procurado ser rigoroso comigo mesmo. Tenho procurado ser firme no meu lado, porque eu sei que se eu perecer é porque eu mesmo dei moleza. Eu não posso dar moleza. O meu destino é Canaã celestial. E eu só vou relaxar mesmo, tirar o sapato e sentar no sofá, e escarrapachar os dedão do meu pé, quando eu já estiver lá diante do trono da sala, do Santo dos Santos. Aí lá, aqui eu estou seguro. Aqui não tem ninguém mais para meter a mão em mim. Né, pastor Neto? Agora eu posso escarrapachar, tirar o meu tênisão apertado, né? Tirar tudo aquela coisa pesada e descansar, porque agora eu estou guardado na presença do Senhor. Não baixe guarda, não descanse, não distraia, não se distraia com nada, porque o inimigo está procurando as nossas distrações. O inimigo está procurando as nossas distrações. No momento da distração, ele... Não brinque com coisa séria. João 15, 10 e 11, para terminar. Ainda tem aqui, né? Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, João 8, 31. Então Jesus disse para os que creram nele. Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Ai, de bom ser crente, ser discípulo de Jesus. Ele está dizendo, você vai ser meu discípulo, se você obedecer aos meus ensinamentos. Se não obedecer meus ensinamentos, você pode até frequentar a igreja, pode até se auto-intitular crente, pode tudo. Mas meu discípulo mesmo, você só vai ser quando obedecer a minha palavra. Meu Deus, irmão. Quando obedecer a minha palavra, você vai ser meu discípulo. Vocês estão acompanhando na Bíblia, irmãos? Amém. Diz assim aí. Para terminar então, já preteou tudo para lá. Irmãos, o jeito deles me parar é assim.
Vão tudo lá e ficam no paredão assim, irmãos. João 15, 10 e 11. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei. Olha, irmãos, isso aqui é muito forte, esse versículo. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Quer dizer que se eu não obedecer aos mandamentos, o que acontece? Ele não vai continuar me amando. E eu entendo diferente. Eu entendo que o amor de Jesus é incondicional. Só que quando eu não obedeço a sua palavra, o amor que ele tem por mim não pode se manifestar na minha vida. Vocês concordam que é isso? Não. Quer ver? Se eu obedecer aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu obedeço ao meu Pai, Ele me ama. Se eu não obedeço, Ele me ama igual, mas o amor dEle não se revela a mim. O amor dEle não se revela a mim, se eu não ando na obediência da palavra do Senhor. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmão, tem muita gente que entrou no Evangelho, não perseverou nem para provar o começo da alegria que é servir ao Senhor de verdade, e desistiu. Jesus está dizendo aqui: persevera na minha palavra, persevera na minha obediência, porque você vai crescendo na intimidade, e você vai provar o que é a verdadeira alegria daqueles que andam comigo. Mas uma aventurinha de um fim de semana, pastor Tiago, e já querer que Jesus vá abrindo as portas do céu, tudo para ele, dando a chave. Não, não, não. Nós precisamos conquistar o nosso espaço, irmãos. A salvação Jesus comprou para nós e nos dá de graça, mas o nosso andar com Ele tem um preço e é alto para pagar. João 15, 12 e 13. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Agora, irmãos, eu não posso parar sem ler esses últimos versículos aqui. Em 1 João 3, 23 e 24 ele diz: e o que ele manda é isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Quem obedecer aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele, e por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido com nós. Meu Deus, cara, você nem provou ainda das glórias de Deus, vai desistir antes de Jesus revelar algo poderoso para você. E para terminar, João 15, primeiro aqui em cima, ele manda isto, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que amemos, tá? João 15, 14 e 15, vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos. Escute aqui, vocês são meus amigos. Você fazem o que eu mando. Estão lendo na Bíblia aí, irmãos? Vocês não vão pensar, o pastor que escreveu essa Bíblia aí. Não, não. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. 15. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi de meu Pai. Irmãos, eu duvido que um patrão pega um empregado lá da pesadona e traga para ser parceiro íntimo dele, sem esse peão conquistar primeiro o espaço dele, Pitô. Duvido. Ah, não vai, cara. O cara pode chegar lá na empresa cavocando valeta, quebrando pedra na marreta, mas se ele for trabalhando, sendo um bom funcionário, vai conquistando o espaço, quando vê, ele está lá andando no carro com o patrão. Mas ele precisou, irmãos,
ralar sua camisa, fazer bolha na mão, conquistar o espaço dele. Jesus está dizendo aqui, ó, todo mundo começa a andar com ele na condição de servo. Servo, em outras palavras, é escravo. Servo, em outras palavras, é escravo, irmãos. Agora, conforme a maneira daquele escravo servir o seu senhor, ele vai puxando esse servo mais para perto. Ele começa a ter liberdade já de ouvir conversas do seu senhor que outros não ouvem, porque o senhor dele começa a ter confiança nele. E ele é como um bom escravo, um bom servo. Aí o Senhor Jesus disse: depois que você for um bom servo, um bom escravo, eu vou puxar você aqui para perto. E você já não vai ser escravo meu mais. Você vai ser meu amigo, cara. Ei! Não te alegra isso, cara? Já não vai mais ser escravo. Ah, mas faz 10, 15 anos que estou indo na igreja, sou crente, e não muda nada, não nada. Será que você está sendo um bom servo? Ou é daqueles que só vai na marra, cara? Sabe lá na empresa, aqui nesse Budo mesmo? Que o cara que só trabalha quando o patrão está vendo ele. Só trabalha quando o patrão está ali, cara. Tá, o melhor empregado, o melhor servente, o melhor escravo é aquele que na ausência do seu chefe, ele trabalha melhor ainda. Anos e anos no evangelho, estou numa condição de escravo, cada vez pior, está pesando a coisa, cavocando na pedra preta, juntando pedra com a unha. Cara, será que não está faltando dar uma melhorada nessa condição de servo? Será que Jesus não está observando para ver se tem condição de promover você? Ele está de olho em todos nós, irmãos. Ele está observando o nosso comportamento como servos. Mas não é a vontade dele que nós fiquemos toda a vida de servos. Ele quer nos trazer para perto. Ele quer ter mais intimidade conosco. Ele quer que nós tenhamos mais privilégios com Ele do que a maioria tem, irmãos. Hey! Sabe, aqueles que se tornam amigos com Jesus, íntimos de Jesus, eles gozam de privilégios no Evangelho que a maioria não goza. A maioria não desfruta do melhor que Jesus tem preparado para os crentes. Sabe por quê? Porque é um mau servo, é um mau escravo. Se submete com facilidade, às vezes, aos outros senhores do mundo, mas não se submete ao senhorio de Cristo. Se submete ao senhorio do pecado, com facilidade faz o que o diabo manda. Vai lá, vai beber cerveja. Beleza, eis-me aqui, dá uma cerveja. Com facilidade. Vai buscar um baseado? Pois não, ali na esquina eu sei quem tem. Dá uma olhada. Ah, cara. Quer sair da posição de escravo? Seja um bom servo de Deus, que Ele vai colocar em lugares de honra nesse mundo. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. Retirou os meus pés de um charco de lodo. Charco de lodo é esse mundão podre onde nós vivíamos, irmãos. Ele retirou os meus pés lá de um charco de lodo e firmou os meus passos numa rocha. Mas é um processo, meu filho. Abra os olhos enquanto é tempo. Se derrama na presença do Senhor. Coloca a tua vida por inteiro nas mãos de Cristo. Deixa Jesus reinar inteiramente na tua vida. Não fique regulandinho, entregando aos pouquinhos para Ele, porque se não for tudo, Ele não quer nada.
Irmãos, se não for para entregar tudo para Jesus, uma parte Ele não quer. Estou falando aqui com sinceridade. Se não for para mim me entregar por inteiro para Jesus, irmãos, um pedaço de mim Ele não quer. Ele quer por inteiro, sabe por quê? Porque Ele quer que aqui seja a habitação e morada do Espírito Santo. Que aqui dentro esteja o Espírito de Deus, que é Deus que vai estar trabalhando na minha vida, na função de adorador e de pregador do Evangelho. Meu Deus! Meu Deus! Vocês estão quietos demais, né? Estão quietos demais. Se vocês ouvissem a pregação de ontem à noite, não foi minha, graças a Deus. Mas foi de tremer as bases, não foi, irmãos? Sinceramente, foi ou não foi? Foi de tremer as bases. Hoje eu vou ver vários lá no escritório. Pastor do céu, até agora estou nas nuvens. Falei, meu filho. Foi poderoso. As duas, né, irmãos? O primeiro foi amedrontador, aterrorizante. Mas o segundo veio trazendo esclarecimento para nós, maravilhoso. Então, eu vou encerrar por aqui, irmãos, porque nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Fique em oração, fique em comunhão, fique na bênção, receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe.